Mário, seja de novo aqui, Mário. Bom te Vamos lá. ver, estamos aí. A nossa turma tá ali. Tá ali. As Oi. câmeras estão ok. Tá tudo certo, o Podemos áudio bom. começar? Vambora. Pergunta, Mário. Para onde vão os evangélicos e os católicos no estado do Rio de Janeiro, eminentemente evangélico e católico? Em primeiro lugar, vão para o céu, Pro Mário. céu. Pro céu, porque Eu eles- estou incluído aí, Você está incluído. porque eu sou bonzinho. Só que para ir para o céu tem que morrer. Como enquanto não morre, eles vão apostando na política, tem vão que, jogando, tem, né? tem que dar uma morrida, né? É, mas enquanto não morre, vai tocando a política. Entendi. A questão é, católicos e evangélicos, eles têm a mesma raiz, que é o cristianismo, a mesma raiz conservadora. Essa é uma questão importante. A pauta é de valores. O Brasil incluiu essa pauta de valores na eleição de 2014. Até ali essa coisa vinha, se discutia e tal. Mas você se lembra que na eleição da Dilma, em 2014, ela teve que parar a campanha por conta da questão do aborto. E aí ela foi para dentro dos evangélicos e fez declarações e tal. A Marina Silva fez uma declaração muito infeliz para ela, que era evangélica, né? Perguntaram a ela, e o aborto? Eu preciso de um plebiscito. Aí a gente já até falou isso aqui. Mário Covas foi mais esperto do que ela em 89 e tal. Mas a pauta é de valores. Então não adianta discutir economia. Num país onde você tem evangélicos e católicos na sua grande maioria, evidentemente os evangélicos são muito mais presentes nessa pauta que os católicos, porque no Brasil o católico de manhã vai para o Umbanda à noite. Então você tem, é muito comum isso. O cara diz assim, eu sou católico, mas a rigor ele diz porque veio do berço, que fez a primeira comunhão. O evangélico não, ele é mais presente, né? As igrejas evangélicas têm rol de membros, eles registram quem está na igreja e tal. Então eles são muito mais presentes nessa pauta. Na igreja evangélica, essa coisa corre mais rápido. A igreja católica, ela fez um movimento muito grande de aproximação com a esquerda lá, com as eclesiais de base, e dali sustentaram Lula e tal, mas também se separou disso por conta da pauta de valores. Então eu acho que a tendência hoje dessa turma é buscar essa pauta. E essa pauta está presente no Bolsonaro, muito presente no Bolsonaro. O Bolsonaro tomou essa pauta. A esquerda não se preocupa em tomar de volta, pelo contrário, em contestar. A esquerda contesta a pauta de valores. Né? Diz que você é genocida, que você é contra o homossexual, você é contra o casamento gay, então levantam isso. A pauta entrou muito forte agora também com a tal da Marcha para Jesus, que o Bolsonaro é o único presente nessa Marcha para Jesus. Você não vê ali a presença da esquerda, você vê a presença do Bolsonaro, ele veio tomando essas pautas. Então, os evangélicos, muito mais do que os católicos, vão caminhar na direção do Bolsonaro. Agora, trazendo esse tema para o estado do Rio de Janeiro, né? Eu te pergunto, com o estado do Rio de Janeiro eminentemente evangélico e católico, o que fará o Freixo? Ele não tem espaço nessa pauta. Ele não tem espaço. Ele tenta fazer isso. Ele já andou tentando falar sobre os evangélicos, já tentou entrar nessa pauta algumas vezes. Ele já tentou se aproximar disso. Mas ele não tem essa pauta. Ele não tem por origem, não tem até por característica, né? Então, agora eu volto a insistir numa coisa. Essa eleição vai ser polarizada entre 22 e 13. A pauta conservadora é do 22. Então, os evangélicos caminham nessa direção. No Rio de Janeiro, evidentemente, os evangélicos não votarão com o Freixo de forma nenhuma. Podem até ir abraçando o Lula um pouco ali, eu volto a dizer algumas coisas que eu já falei aqui. Pode ser que o Lula tenha mais voto que o Freixo no Rio de Janeiro. Nesse sentido, né, o Jackson, o Cláudio Castro tem uma enorme vantagem sobre o Freixo, né? Porque ele não precisa provar para ninguém que ele é um cristão, porque ele é essencialmente um católico, né? Ele vem da igreja católica, a formação dele é católica, ele é um cantor cuja audiência é católica.
Então é um segmento que ele não precisa não precisa se explicar ou tentar conversar. As pessoas já sabem e saberão que ele é um cristão, né? Agora, o Freixo tem um enorme problema nesse segmento, né? Porque na hora do vamos ver, Jackson, o evangélico vai chegar e dar um não para ele, né? O evangélico não vai admitir dar o voto a um candidato que é anti-aborto, né? Que tem... um candidato que é a favor do aborto. Eu falei Falou anti-aborto. A favor do aborto. Que é a favor do, perdão, que é a favor do aborto e que tem ojeriza a pauta conservadora, né? O Freixo e a turma dele, o PSOL, enfim, essa esquerda mais radical, da qual ele ainda não conseguiu se livrar, essas pessoas, elas têm ódio de pessoas conservadoras. Elas tratam pessoas conservadoras como pessoas do mal. Né? Elas colocam os conservadores num limbo, né? Porque a religião, ela é assim, né? Ela divide. Até todo mundo fala a religião une, não, a religião divide. Né? Você vê o seguinte, no juízo final, registrado lá em Mateus, na Bíblia, o juízo final é esquerda e direita. Né? Jesus Cristo chega ali diante do seu rebanho, ressuscitado, e aí ele define, diz assim, olha, aqueles que são meus vão para a direita, os que não são meus vão para a esquerda, está lá escrito. Né? Quer dizer, a religião, ela divide, ela separa, né? Os salvos e os não salvos. Então, se você quiser estar no céu, você tem que se salvar primeiro. Então, não tem essa história de que a igreja, a religião une. A religião e a igreja separam. Existe muito claramente definido. Isso se transfere para a política também. Na política existem dois lados. E a pauta de valores, ela está presente agora no mundo todo. Quando você olha assim, na Inglaterra, por exemplo, Boris Johnson caiu, não foi porque a economia ia ou a economia não ia, ou porque a greve, ou porque a guerra da Rússia. Não. Ele caiu porque mentiu para o ministério dele. E em relação ao quê? Pauta de costumes. Ele tinha um cara que foi acusado de assédio, um cara que é homossexual e assediava outros homens. Então, ele disse que foi tomado de surpresa. O cara, quando descobriram que ele tinha assediado uns caras no bar, o cara renunciou e foi embora. Boris Johnson ficou com aquele olhar de paisagem. Apertaram e disseram, aí não, ele já tinha sido acusado algumas vezes e o Boris Johnson escondeu isso. Por isso que caiu. É a pauta. A pauta é essa. Ele já vinha num desgaste enorme porque a pauta da vacina, aonde ele fez festas no palácio, autorizou festas no palácio, não na residência oficial, quando todo mundo estava na pandemia. Então é essa pauta que está presente. Não está presente só no Brasil, está presente no mundo inteiro. O Bolsonaro correu para resolver o problema da gasolina, correu para resolver o problema e resolveu. O preço da gasolina caiu por causa de ação direta do presidente. Agora, ele é mais um ato dele nessa direção. Você vê agora, quando você fala de campanha, de grana para a campanha, no Congresso Nacional, esquerda e direita se uniram numa pauta só, da PEC da emergência para continuar botando dinheiro na sociedade, porque ninguém tem coragem de enfrentar esse tema diante da sociedade. Então, eu acho que essa pauta da fome, pauta do aborto, pauta do assédio, tudo isso vai estar presente nessa eleição. Quem tiver de um lado ou de outro. Né? Entendi. Fechado? Gostei dos caminhos que você percorreu nessa construção. Você gostou? Gostei. Foi bom, né? Gostei, foi bom. Bom te ver. Falou, garoto. Vamos para a próxima. Valeu, gente.